Segundo a agência de notícias russa, RT, vinculada ao governo do país, Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin, anunciou que Vladimir Putin está disposto a negociar termos de rendição de Kiev diante os ataques que estão acontecendo nas últimas horas. Ainda segundo a agência, Peskov disse que Putin expressou sua disposição de discutir com Volodymyr Zelensky uma garantia de status neutro e a promessa de não ter armas em território ucraniano. A operação tem seus objetivos e eles devem ser alcançados. O presidente disse que todas as decisões foram tomadas e os objetivos serão alcançados, disse, entre aspas, Peskov. A fala vem depois de a Rússia atacar o território ucraniano em diversas frentes. O presidente norte-americano Joe Biden afirmou que a Rússia vai sofrer fortes investidas em embargos econômicos. Eu começo hoje com o Celestino. Então, a Rússia já vem sofrendo vários embargos econômicos, né? E pela fraqueza do Biden, foi feita essa investida, né, do Putin através da guerra que todo mundo, a gente lamenta pelas vidas, né, e pessoas inocentes, mas é tudo uma geopolítica, né, deliberada pela OTAN, que queria invadir um espaço, né, próximo da Rússia, e pela fraqueza do Biden, né, com a popularidade lá embaixo nos Estados Unidos, um presidente que deixou 5 bilhões de dólares em armamentos na última guerra que ele participou. O Putin resolveu dar uma cartada e invadiu a Ucrânia, né, deliberadamente, e vai sofrer as sanções, que já está sofrendo, mas o Putin tem o gasoduto que abastece uma grande parte da Europa, né? Ele já está em 600 milhões de dólares, se eu não me engano, de reserva para algumas sanções que já estão ocorrendo por parte dos Estados Unidos, Reino Unido. E eu acho que é uma guerra de forças, né? Eu acho que não vai ter mais derramamento de sangue. Eu acho que vai entrar no acordo porque a Ucrânia é um país pobre, corrupto, né? E até mais que a Rússia. Então eu acho que vão entrar no acordo porque, infelizmente, a gente está sem liderança na América, né? O Biden se mostrou um péssimo, né? E está virando motivo de piada no mundo todo. Francês. A gente pode colocar o Biden como inimigo principal da Rússia, né? Antiga União Soviética, que tenta recuperar os cacos daquele reino que ela tinha lá muito grande. Mas o problema reside principalmente nas dificuldades proporcionadas pela OTAN. Porque a OTAN quer filiar a Ucrânia. E já tem 4 países vizinhos ali da Rússia que já estão na OTAN. Então, o Putin não admite isso e aproveita as ligações históricas entre os dois países, inclusive 2 províncias ucranianas querendo passar para a Rússia sem guerra, sem nada. E o presidente ucraniano, não que ele seja culpado, né? Mas ele está fazendo a resistência dele, ele não quer perder o domínio ali. Ele que é um ex-comediante que se elegeu, sabe como é que se elegeu, né? Ele se elegeu graças a um programa humorístico na televisão, onde ele fazia um professor que fez um discurso e o aluno postou na internet e ele, através desse discurso, ele acabou presidente. Ele acabou presidente com 70% dos votos. Agora o Brasil vai sofrer consequências disso aí. Okay. Porque nós temos a questão de petróleo e também a questão dos fertilizantes. Você acha que os Estados Unidos vai deixar a Rússia fornecer fertilizante para o Brasil? Ok, vamos lá, passar para o Vidigal. Bom, eu gostaria de dizer o seguinte. Primeiro, a história da Ucrânia e a história da Rússia, elas estão bem entrelaçadas, né? Há conflitos aí do século XIV já que remontam a essa história.
a partir de 2014, com a indexação aí, a incorporação da Crimeia, duas regiões ali, Lugansk e Donetsk, são ligadas mais à Rússia. Então, com essa questão, essas duas províncias, essas pessoas que moram nessas regiões, a maioria delas se dizem então pertencer à Rússia. Nesse ponto de vista, então, ataques a essas pessoas são vistos pelo presidente russo como um ataque ao povo soviético. Depois da Segunda Guerra Mundial, depois da Guerra Fria, melhor dizendo, vários países assinaram, lá da OTAN, assinaram a não extensão da OTAN. Mas depois da década de 90, começa a OTAN a se estender e mais países entrarem na OTAN. Com essa questão da Ucrânia, da possibilidade da Ucrânia entrar na OTAN, é visto pelo governo russo como uma ameaça, pois os países, cerca de 30 países que fazem parte da OTAN, eles poderiam ter bases militares ali. São 30 países, o Conselho de Segurança são 11 países e fixos são 5 países, né? Remanescentes aí da Segunda Guerra Mundial. Então, o que o presidente russo pretende, objetivamente, seria uma neutralização, que a Ucrânia seja neutralizada no sentido que ela não entre na OTAN e desmilitarizada nesse sentido também. Ok, vamos lá. Ô Lanza, a gente teve o discurso do presidente Joe Biden há pouco. Foi moderado ou foi incisivo na sua visão? Você acha que os Estados Unidos se portam de maneira adequada diante dessa crise? Olha, Vitor, começando a dizer saudade do George Bush, viu? Porque o George Bush, quando você tinha a interferência norte-americana, o George Bush não ficava só no papo, só no gogó e fazia. Diferente do Joe Biden. O Joe Biden toma uma postura muito mais comedida, porém uma postura fraca, em comparação ao ataque russo a um aliado norte-americano que é a Ucrânia. E um ataque triste, que está vitimando inúmeras pessoas, inclusive, Vitor, acho que você vai até comentar também, o exército russo tomou Chernobyl. E não sabemos o risco que isso pode ocorrer, além da contaminação nuclear que possa causar, da produção, utilizando a estrutura de Chernobyl, por mais antiga que seja, foi desabilitada em 88, 89, não me lembro ao certo, mas podem ainda ser utilizadas essas estruturas de Chernobyl para poder produzir algumas bombas que podem, segundo o Putin, causar danos aos países que nunca foram vistos na história da humanidade. Eu vou passar agora para o professor Itamar duas questões. Uma que o Lanza trouxe a discussão é se Chernobyl é uma variação, é uma variante importante nessa equação dessa crise global. E a segunda, o Brasil faz parte do Conselho de Segurança da ONU. Diplomacia brasileira vai trabalhar em que sentido diante dessa crise? Vitor, eu gostaria de retomar um pouquinho a questão anterior que foi colocada pelos outros debatedores, que eu acho que é importante, né? Não, primeiro, eu quase fiquei com dó do Putin agora com a fala do nosso colega de bancada, Vidigal, né? A Rússia ficou uma vítima. Não, a Rússia não é vítima. A Rússia é imperialista. A cabeça do Putin é a mesma cabeça de quando ele era presidente da KGB. É cabeça de comunista, expansionista, travestido aí, não sei porque alguns acreditaram que ele era conservador e cristão, né? Isso impossível, né? Mas eu gostaria de pensar o seguinte: homens fracos fazem tempos difíceis. Vamos pegar as grandes lideranças do G7, por exemplo. Vamos pegar aí Trudeau, do Canadá, Biden, né, que já é autoexplicativo, e Macron, da França, mais Boris Johnson, da Inglaterra. Homens fracos, com tendências fracas, facilita a vida do inimigo, né? Então, quando você pergunta a respeito da base que a Ucrânia poderia usar Chernobyl para fazer armas,
Bom, isso não há possibilidade. Até porque a Ucrânia, em 1994, por um acordo, ela entregou todas as armas nucleares à Rússia. Ela entregou num acordo que, inclusive, contou até com o apoio das outras potências internacionais para esse acordo. Ela tinha armas nucleares e eu duvido que a Rússia invadiria se ela continuasse com as armas nucleares. Com respeito à posição do Brasil, está aí no Conselho de Segurança da ONU e essa questão. O que a ONU vai fazer? A ONU é uma ONG inútil, uma ONG internacional inútil. Vai fazer como o Biden, olha, nós vamos cortar crédito aqui, crédito ali, encerrar conta, suspender fornecimento disso, daquilo, quando na verdade não vão fazer, porque a Europa... E aí vem uma outra questão muito interessante, né? Essa política... Pode só concluir, só porque tem uma questão muito interessante para a gente entender. Essa política praticada na Europa dos combustíveis não fósseis, né? Tudo. E aí fica na dependência do gás da Rússia. E aí, Putin, sabendo jogar, está jogando, está indo para cima, quer anexar de fato a Ucrânia, e não só a Ucrânia, como Letônia, Estônia, Lituânia e outros que eram parte do Império Soviético. Desculpa ter avançado.